Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui, nós do Centro Espírita Despertar da Consciência, para realizarmos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós trataremos o capítulo 5, o Cristo Consolador. Mas antes, faremos a prece inicial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham, nosso irmão Abdul, que nos ajuda na nossa casa. Mais uma vez estamos aqui reunidos através das redes sociais para estudarmos o vosso Evangelho, que possamos abrir nossa mente e entender a mensagem que o Cristo vem nos trazer sempre, desde sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, olhe, nós hoje vamos tratar o capítulo 5, que traz o tema extremamente atual, que é o Cristo Consolador. Mas antes de entrar no capítulo, nós faremos duas breves considerações. A primeira, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, nos objetivos atuais desta obra, Kardec vai nos dizer que a moral do Cristo levanta uma ponte que nos oculta a vida futura. Então, nós vamos tratar desse assunto hoje. Qual é a moral? Que moral cristã é essa que levanta uma ponte que nos oculta, que nos ocultava a vida futura? Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho dessa crença na vida futura e do processo de consolação. Também nós vamos considerar que no capítulo 2, no capítulo 5, que antecede o capítulo 6, o Cristo Consolador, esse capítulo 5, ele fala dos bem-aventurados aflitos. É o maior dos 28 capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, e só nesse capítulo existem 13 manifestações mediúnicas. Logo em seguida, ao capítulo das aflições, nós trazemos este capítulo do Cristo Consolador, que é a consolação, né? Que começa com a seguinte passagem do Evangelho. E aí, eu vou trazer para vocês essa passagem do Evangelho. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Cristo Consolador. E falaremos sobre o jugo leve. E aí nós vamos trazer para vocês esta tela, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a gente pôde ver essa questão aí do Evangelho, não é isso? E logo em seguida, nós queremos dizer para vocês que todos nós, estudando sobre a palavra, sobre o Evangelho, vem aqui. O que significa a palavra jugo? Em que sentido Jesus disse que seu jugo é leve? Como entender essa afirmação no meio de nossas decepções e penúrias hoje? Por que algumas pessoas aceitam como paciência os reveses da vida e outros não? Nós trataremos aqui dessa citação evangélica, da vida futura e da lei natural. Várias vezes a gente já tem estudado o que significa a palavra jugo. Historicamente, jugo ignominoso era uma lança colocada horizontalmente sobre outras duas cravadas no solo e por baixo da qual os antigos faziam passar os inimigos derrotados.
Ou seja, essa história há milhões e milhões de anos, a história vem trazer esse jugo ignominoso com os soldados que eram derrotados na guerra. Na simbologia, o jugo é símbolo de servidão, de opressão e de constrangimento. E nós também, etimologicamente, na etimologia, nós temos o jugo, que é uma peça de madeira que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. A gente sabe que muitas pessoas usavam o boi com o jugo, que eram um emparelhamento de uma peça que tinha dois emparelhamentos para que eles fossem os dois juntos arar a terra na mesma direção. Também na nossa vida atual, eu dando uma pesquisada, o jugo também, muitas vezes, quando a gente carregava um galão d'água com duas latas, aquele galão que tem um pau que segura as duas latas, aquilo ali também é um jugo. Vocês sabiam? Nós temos também um histórico que, como eu já falei, que o jugo era uma peça de madeira, que os oficiais e os soldados, eles eram subjugados, né? Era quando eles perdiam. Dando continuidade. E quando Jesus disse assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Cristo é benéfico para o espírito. O jugo de Cristo é benéfico para o espírito. Benéfico. Por que a gente pode interpretar esse jugo quando ele diz o meu jugo é leve? Por que ele é benéfico para o espírito? Porque nós precisamos de todo esse jugo, de toda essa interpretação. Nós precisamos voltar, né? Nós precisamos sofrer, nós precisamos ter decepções, dores físicas. E Jesus disse, vinde a mim, que você terá isso leve. Como assim? Porque nós precisamos, segundo o Espiritismo, a doutrina, viver misérias, viver interpretações de dores, de acordo com os nossos compromissos a cada encarnação. E o fardo é leve e fácil de carregar. E qual é esse fardo? Dos mundos regenerados, ou seja, nós não viemos a esse planeta para termos uma vida tranquila, uma vida boa. Esse planeta que está em prova e expiação, está passando para de regeneração, então nós precisamos, ainda durante esse planeta de prova e expiação, vivenciarmos as nossas provas e as nossas dores, né? E o item 2 do capítulo diz assim, todo sofrimento, miséria, decepção, dor físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ou seja, toda miséria, toda dor, todo o sofrimento, se a gente tiver a fé e a confiança no futuro, na justiça divina, Cristo veio ensinar isso a gente. Então, Jesus veio, através do seu evangelho, nos ensinar a passar por todos esses sofrimentos, toda essa miséria, para nosso melhoramento, nosso aprimoramento espiritual. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições pesam como todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Então, para aquele que nada espera dessa vida, que acha, não, eu estou sofrendo, eu não sei porque, não entende o sofrimento, acha que estou sofrendo porque é culpa de alguém. Outras pessoas passam pelo sofrimento, mas não agradecem, não sabem por que sofrem, não sabem esperar, não sabem ter confiança, uma fé no futuro. Para essas pessoas vai ser duro. E Jesus ainda diz assim, eis o que leva a Jesus a dizer, vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, quer dizer que Jesus veio trazer para a gente, encarnou aqui no planeta Terra, se fez homem e viveu todo o seu evangelho para a gente, ele encarnou e ele mostrou como a gente deve seguir a nossa vida, tendo ele como exemplo. E assim, nossa
nossa vivência será mais leve, nossas dores serão mais leves, porque nós não podemos deixar de passar dores, de passar decepções, de passar misérias. Se a gente pensar, a gente vai analisar e ver que realmente todos nós passamos por isso, né? E ele ainda diz: se você está triste, cansado, fatigado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, todas as vezes, minha gente, que a gente está triste, desesperado, com uma doença, o que é que a gente faz? A gente corre para Jesus, a gente pede a Jesus com fé, e Jesus olha pelo nosso merecimento e ele nos dá a saúde, nos dá a força. Então, a gente tem que ter Jesus como modelo, como exemplo, sempre, sempre na nossa vida. Não somente na hora que a gente mais precisa, mas mesmo assim, quando a gente mais precisa, ele ainda nos ajuda, não é? Entretanto, Jesus impõe uma condição para a sua existência e para a felicidade que promete aos aflitos. Qual é a condição da própria lei que ele ensina? Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois o que impõe como dever o amor e a caridade. Gente, então, o jugo de Jesus é a observação dessa lei. Então, Deus deu a lei de amor, essa lei de amor e da caridade, para que a gente observe como passar pelo sofrimento com amor, passar pela, pelas dores com amor, com fé, não é isso? Aqui nós já temos a submissão forçada de disciplina da salvação. Aí nós temos aqui o jugo no Velho e no Novo Testamento, que também eu já falei. Quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, então aí tudo que eu venho falado está resumido em convocação para o final, para o final, né, do... Deixa eu me ver aqui. Convocação para o passo final. Então, estamos, neste momento, sendo convocados para dar um passo final neste momento de transição do planeta Terra. Ele chama a integração com a ilusão da matéria, ou seja, nós precisamos entender e compreender as ações da matéria e que muitas pessoas se dedicam muito somente ao materialismo, que só o materialismo salva, que só o materialismo está presente, e estamos esquecendo um pouco do nosso espiritual. A integração com o Cristo interno, ou seja, o Cristo interno é o Cristo que vive dentro de nós, o Cristo que vive em mim, essa integração com Ele. Ora, somos filhos de Deus, e por sermos filhos dele, somos também parte dele. E Jesus também veio nos ensinar isso. Então, precisamos integrar-nos com esse Cristo interno que existe dentro de nós. O amor ao Cristo e as tentações deste mundo. Sabemos que o amor ao Cristo nos ajuda a vivenciar, a viver essas tentações desse mundo. Esse mundo que traz muita tentação. Não é isso? E aí eu não vou explicar as tentações que nós sabemos que existem várias, não vamos, cada um pode pensar. A paz e o repouso, ou seja, quando ele diz, vinde a mim que estás cansado e oprimidos, eu vos aliviarei, e eu lhe darei paz e repouso, e eu lhes ajudarei a seguir as leis divinas. Ajudarei? Não, né? Eu estou perto para lhe mostrar e relembrar as leis divinas, desde que a gente sabe que essas leis divinas, elas não estão em qualquer livro, elas não estão por aí, que ninguém possa dizer, eu não sei qual é a lei divina, eu não sei qual é a lei. Qual é a lei, quais são as leis divinas, onde elas estão impressas? Na nossa consciência, as leis divinas. E aí nós temos, eis que Jesus levou a dizer, vinde a mim vós, todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Temos aí essa imagem, essa mãe, né? Muitas vezes agora no nosso sofrimento, quando a gente já está um pouco maduro, buscando a doutrina, através da doutrina espírita, a gente já pensa, espera aí, eu já sei porque eu estou sofrendo, eu já sei porque isso está acontecendo na minha vida. E muitas vezes a gente vai e chora, meu Deus, por que estou passando por isso? Aí a nossa consciência já relembra, já sei por quê. Não é isso, meus amores? Jesus, no entanto, põe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que prometeu aos aflitos. Então, Jesus prometeu aos aflitos.
uma condição que vai ajudar, que ajuda sempre e que vai aliviar as suas aflições. Não vai tirar suas aflições, mas vai aliviar. Qual é essa condição? É a que a própria lei ensina. Seu jugo e a observação dessa lei. Ou seja, o que é o jugo de Jesus? É o amor que a gente precisa ter no nosso coração, e a gente vai falar muito sobre esse amor, né? A gente vai falar muito sobre esse amor hoje de Jesus. E observação dessa lei, como eu já falei, que é a lei que está na nossa consciência. Mais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Então, Jesus diz isso para a gente. Tomai sobre vós. Então, para dentro de nós, sobre, em cima de nós, o jugo e aprendamos dele, que é manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E aí a gente traz essas duas palavras, manso e humilde de coração. Qual é o momento de ser manso e ser humilde, né? Então, esse tomar sobre vós a mim o jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos darei descanso para a vossa alma, traz o Cristo interno, que é o grande esquecido. Então, muitas vezes, Deus coloca dentro da gente esse Cristo interno, que ele precisa ser ardentemente desejado, mas ele está dentro de nós. Essa ardorosa intensidade busca, nós temos que ter essa ardorosa e insistentemente busca do Cristo interno. Gente, qual é o Cristo interno que age dentro de nós? Nós sabemos que Deus é amor, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é amor. Então, essa lei, essa grande lei de Cristo que está dentro de nós, e que está adormecida ou esquecida, é o amor. Nós vemos aí em vários textos do Evangelho, em várias passagens, que o amor de Deus que está dentro de nós, ele é a raiz de tudo. Temos sempre aquela pergunta, aquela passagem que diz assim, que pode ser a pior pessoa do mundo, e tendo amor, ele tem amor no seu coração, o ser humano mais rancoroso que existe, mas existe dentro dele o amor. E por que ele vai ter amor? Ou por um animal, ou por uma pessoa, pela própria mãe dele. E por que ele vai ter esse amor? Porque está plantado dentro dele. Então, todos nós, seres humanos, temos dentro de nós a semente do amor plantada dentro de nós. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como... Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade, como eu tenho falado, né? O amor, a caridade. Não adianta também só ter o amor e não fazer a caridade, não é isso? Aí temos o Consolador prometido, ele diz assim, se me amais, ainda na passagem do Evangelho, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, pois não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Ou seja, Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Nós sabemos que essa doutrina espírita, ela vem hoje nos revelando, ela vem trazendo toda essa revelação do Cristo, todas as coisas que Jesus falava através de parábolas, para o entendimento das pessoas na época, porque Jesus sabia que aquelas pessoas, elas não tinham entendimento, elas não iam entender. É como as crianças, né? Eu como professora falo, que as crianças, quando elas não entendem uma situação, o que é que a professora faz? Conta uma historinha, para que ela possa associar essa historinha a um momento que ela está passando. Eu faço muito isso com meus alunos. Então, Jesus, naquela época, ele falava através de parábolas, no seu evangelho, já para as pessoas compreenderem, porque Jesus sabia que tinha coisas que as pessoas não entendiam. Mas ele disse que traria o Cristo Consolador.
que era chamado de Espírito da Verdade. E quem é esse Espírito da Verdade? É o próprio Jesus, que vem trazer para a gente esse Espírito da Verdade, trazendo, rasgando esse véu e trazendo para a gente todo o entendimento. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e vos enviará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, essa passagem no Evangelho está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. E o versículo 26. Então, nós temos aqui, vamos terminar com os nossos slides. Nós temos aqui, no quarto item dessa passagem do Evangelho, Jesus promete outro consolador, que é o Espírito da Verdade. Quem o mundo ainda não conhece, ele diz assim, que o mundo ainda não conhece. Pois não está suficientemente maduro para compreender o que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Então, é como eu falei. Então, Jesus promete outro consolador. Qual é? O Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhecia, porque não estava suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para lembrar o que o Cristo disse. Então, gente, Jesus prometeu o Cristo, o Consolador prometido, o Espírito de Verdade, que continua sendo o próprio Jesus, trazendo essa lei, essa máxima para a gente através do amor e dos ensinamentos do seu Evangelho. E ele diz, para relembrar, para ensinar as coisas e para fazer lembrar tudo o que o Cristo disse. Então, é isso, nós estamos vivendo hoje. Tudo que o Cristo veio ensinar e que ele viveu naquela época. Sendo que, nesta forma de hoje, nós estamos está mais claro, está mais nítido esse evangelho de Jesus, essa vivência do Cristo. Então, o Espírito da Verdade veio trazer mais claro, não com historinhas, não com parábolas, como Jesus fez naquela época, pois o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer, e ele vem relembrar o que o Cristo disse, que é o seu ensinamento, que foi esquecido ou mal compreendido. Então, todo aquilo que foi mal compreendido nos ensinamentos do Cristo e tudo aquilo que foi esquecido está neste momento, através do Espírito de Verdade, está sendo reavivado na nossa mente, na nossa consciência. E o que é que está fazendo isso acontecer, gente? Tudo que está acontecendo no nosso planeta, vemos aí a pandemia, que é universal, que está todas as pessoas que estão em sofrimento, né? O espiritismo, que é através do espiritismo que vem revelar, né? Mais o espiritismo que vem revelar essas verdades, ele diz assim no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo vem no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside em seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse em parábolas, através de parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, naquela época, ele dizia, os que têm ouvido para ouvir, ouçam. Mas qual ouvido? Todo mundo tinha ouvido naquela época, não é isso? Ele estava pensando. Mas esse ouvido de ouvir, os que têm ouvidos para ouvir, ouça, naquela época. Mas hoje nós não podemos mais dizer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu era criança, o meu pai, eram 5 irmãos e a gente ficava na sala. Quando o meu pai queria conversar, um assunto que era entre ele e minha mãe, ele dizia, tapa os ouvidos. Então, a gente não tapava o ouvido com a mão, porque aí ele dizia, o que eu vou dizer não cabe a vocês. Então, eu não tapava com a mão. Então, aí eu aprendia a tapar o ouvido
ou seja, me desligar daquele assunto. Então, eu tinha ouvidos para ouvir, mas naquele momento, eu e meus irmãos, a gente não ouvia. É tanto que hoje, quando eu estou perto de alguém, que alguém está conversando no assunto, eu não consigo me ligar naquele assunto. Eu cerro os meus ouvidos, que o meu pai me ensinou, eu tapo o meu ouvido para não ouvir aquilo que não tem nada a ver, que aquele assunto não me interessa. Então, muitas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas, naquela época, tinham ouvidos para ouvir, mas não queriam ouvir. E hoje, o Espírito da Verdade, através do Espiritismo, ele vem nos trazer e cumprir a promessa do Cristo. Jesus disse, o Espírito da Verdade, Jesus disse que nós ouvíssemos quem tivesse ouvido para ouvir. Mas é quem desse atenção, esse ouvido de atenção, de querer fazer, de querer realizar, através do seu evangelho. O Espiritismo vem no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside em seu estabelecimento. Ele chama os homens a observar a lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse em parábolas. Então, esse Espírito da Verdade vem hoje chamar a gente a ver todo esse processo, a observação dessa lei que Jesus, já vem há muito tempo, nos ensinando para ouvir. Levanta o véu. Diz assim, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançando sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e objetivo, útil a todas as dores. Então, o Espiritismo, ele vem trazer esse Cristo Consolador, ele vem explicar essas coisas que a gente diz, por que eu sofro? Ele vem compreender, né? Muitas pessoas vão à casa espírita, estudam o Espiritismo, estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem tirar esse véu, ele vem clarear. Então, muitas vezes a gente, meu Deus, eu não sei porque eu estou sofrendo. E a gente compreende, e a gente entende por que a gente precisa passar por isso, porque nós precisamos espiar ou precisamos passar por alguma prova na nossa vida. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofrem? Então, eu acabei de falar para você. Como sofrer? Por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado, ou seja, nós somos, através da doutrina, seres, acreditamos na reencarnação. Então, o Espiritismo revela que o nosso sofrimento está na existência anterior ou na própria existência hoje, de tudo que a gente faz hoje. E a gente expia o passado ou alguma coisa que a gente fez errada ainda nesta vida, que a gente pode até expiar ainda nesta vida. Revela também o objetivo mostrado que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificações que asseguram a felicidade e a existência futura. Então, o Espiritismo revela que o sofrimento são crises salutares que levam à cura. Então, muitas vezes, o sofrimento nos fazem leva a nós à cura. Como levar a nossa cura? A gente sofre, agora esse sofrimento precisa ser aceito, precisa ser vivenciado com muita calma, muita aceitação, que pode também levar à cura. Pode não, leva. Que são as seguras à felicidade e existências futuras. Aí muitas pessoas dizem assim, mas sofreu tanto a pessoa? Às vezes a pessoa veio nessa encarnação sofrer, passar por para passar por aquele sofrimento, para expiar aquele mal que ele fez em outra encarnação, e a pessoa vem, sofre e morre. E às vezes as pessoas dizem, mas sofreu tanto, que injustiça é essa? Mas para ele esse sofrimento nesta encarnação foi a melhor coisa, porque já melhorou ele para a próxima encarnação. É isso que a doutrina traz para a gente. Revela também o objetivo mostrado, que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, já falei, né? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Como o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento? Quando ele compreende que ele
está espiando, quando ele compreende, quando ele aceita essa consolação do Cristo, quando ele escuta esse Espírito da verdade. Ele sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixar, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. Ou seja, as pessoas muitas vezes, mas o trabalho é tão pesado, e a pessoa diz, mas eu preciso aceitar, porque é com ele que eu me sustento, que eu tenho um salário para minha família. Então, assim, a pessoa que aceita o sofrimento, ele é assegurado, ele tem existências futuras, vai ser feliz futuramente nesta ou na outra encarnação. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e as dúvidas pungentes que não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto esplendor, horizonte que ele abraça, e a perspectiva da felicidade que eu espero lhe dá a paciência e a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Então, gente, a doutrina espírita, ela nos dá uma fé inabalável no futuro. E ela tira da gente esse véu da gente dizer, porque eu sofro? Não, a gente, através da doutrina, dos estudos que a gente faz, a gente compreende que no futuro, ou aqui ou em outra vida, nós seremos felizes. Né? A gente, através da doutrina espírita, a gente vê que as coisas do alto são importantes, mais importantes que as coisas da terra, né? Aqui, na doutrina espírita, a gente deixa o orgulho, o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, né? E aí, a gente abraça uma nova perspectiva de felicidade, e que nos dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim. Relembrando que eu falo que as pessoas dizem que tem gente que vem sofrer, que tem sofrimento. E esse sofrimento não é eterno. E aí a pessoa está se purificando, está se regenerando. Mas ele precisa aceitar, né? Com muita coragem. E ir até o fim do caminho. Assim ele realiza o Espiritismo, que, como Jesus disse, do Consolador prometido. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse, o Consolador prometido. Então, através da doutrina, né, Jesus diz assim, o Espiritismo diz que o Consolador prometido, que é Jesus, diz, conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei e a consolação pela fé e pela esperança. Então, é isso que nós viemos trazer para vocês hoje, através da leitura do Evangelho. E esse último slide, o qual eu coloquei, ele diz assim, o jugo do Cristo é o amor. O amor ao Cristo interno, que é Deus em nós. Amor ao próximo, que é outra face de nós, pois também é o Filho. Então, o jugo de Cristo é amor. Amor ao Cristo interno, que é Deus em nós. Amor ao próximo, que é a outra face de nós. O próximo é a outra face de nós. E também é filho de Deus, né? O amor de Jesus, amor como Cristo, amar como Cristo, sim, aí Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse amor interno dentro de nós, que é Deus em nós, Jesus diz, amar como Cristo é uma coisa única. Amar como Cristo é uma coisa única. E a gente pensa, eu vou amar como Jesus? Desde como? Como eu vou conseguir amar como Jesus amou? Alguém na humanidade chegou a amar como Cristo? Eu trago essa pergunta para a gente hoje. É possível alguém amar como Cristo? É, gente. É possível alguém amar, sim, como Cristo. Não é impossível que nós não queremos fazer, que nós amemos como Cristo, mas a gente precisa fazer um esforço para a gente amar como Cristo amou, fazendo assim um exame de consciência. Se nós refletirmos sobre isso, então nós traremos resultado desse amor profundo. E nós acreditamos que nós podemos nos esforçar. Amar como Cristo amou. Só que esse esforço é necessário. Muita gente pensa, já me esforcei. Na metade do esforço, na metade do caminho, desiste. Então, que esforço é esse?
Aí precisa recomeçar novamente. Então, para muito, a gente precisa se esforçar, né? Para que a gente traga esse amor de Cristo diante de nós. Falando do Espírito da Verdade, que é o Consolador prometido, eu vou trazer para vocês uma frase que está em João 14, versículo 3, que diz assim: há vários exemplos de que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, tanto em livros da Bíblia como nas codificações espíritas. Eu não voltarei a vos... Aí ele diz assim no texto: eu voltarei a vos e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam também vós. Então, gente, eu trago hoje para vocês essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o Cristo Consolador, o jugo leve. Então, se a gente aceita as nossas lutas, as nossas provas, com Jesus, se a gente aceita, pede ajuda a Ele, vai até Ele, mesmo estando cansados de sofrimento e sobrecarregados, Ele nos aliviará. Como Ele irá nos aliviar? Ele irá nos aliviar através da nossa aceitação. Nós precisamos aceitar, tomar sobre vós o nosso jugo, o nosso fardo, que diga, né? Tomar sobre nós o nosso fardo, ter a coragem e a esperança de que tudo passa, aceitar com zelo, com proteção, isso que existe, que a gente veio passar nesse planeta, todos os nossos sofrimentos, observando essa lei de Jesus, através da doutrina espírita. Então, que nós possamos amar mais, guardar mais os mandamentos do Cristo, e um dia possamos chegar a amar como Cristo nos amou. E assim aceitaremos e marcharemos para um planeta de regeneração, para a nossa evolução. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com a prece final. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, queremos agora agradecer a Deus e aos espíritos amigos que nos auxiliaram no estudo de hoje, que possamos, sim, entender o Evangelho, compreender esse amor do Cristo, aplicá-lo na nossa vida e também vivenciá-lo em nosso coração sempre. Que o amor de Jesus nos proteja, que possamos aceitar e crescer cada vez mais. Que sejamos sempre esses filhos que Deus espera, maravilhosos, cumprindo toda a nossa meta, cumprindo toda a nossa jornada, a nossa caminhada nesse planeta de prova e expiação que está sendo passado para a regeneração, que o amor de Jesus nos cubra cada vez mais, cada dia mais, e que tenhamos a fé, a confiança e a coragem de estudar as suas leis, de observarmos a sua lei e de aplicá-las na nossa vida. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que o Jesus, que o Mestre Jesus vos abençoe sempre.